Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo à lição de jovem. Meus amigos, olha, a gente falou aí na meditação e no finalzinho na lição de adultos sobre o promocional que a gente está fazendo essa semana na lição de adultos. A gente está colocando aí uma lição do próximo trimestre para aqueles que participarem, trazendo aí pelo menos 5 amigos do canal. E aí, só pedir para o seu amigo escrever "vim por", tá certo? E aí, ao seu amigo escrever, você concorre aí a receber. E ao ganhar, a gente envia para qualquer lugar do Brasil, tá certo? Meus amigos, a lição de jovens a gente vai postar amanhã. Não vai postar amanhã, e vai postar sábado e domingo juntos, porque eu vi que a introdução é mais simples, então a de jovens eu consigo gravar junto ao domingo. Mas o devocional a gente vai colocar amanhã, e aí a gente vai colocar à tarde a lição de adultos, e pretendo aí já gravar um pouco mais a lição, para poder voltar ao horário certinho, tá certo? Para vocês, 6 horas da manhã, nosso devocional, 6h15 a lição de adultos, e 7 horas a lição de jovens. Vamos ver se a gente consegue semana que vem padronizar de novo, para ficar bacana aí, porque esse mês aqui no Pará é mês de férias, é um mês um pouco mais corrido devido ao Caleb, mas vai dar certo, tá bom? Amigos, a lição dessa semana foi muito boa, falou aí sobre a questão da dependência de Deus. A gente precisa entender o princípio da dependência, e eu gostei de uma lição na semana que falou sobre dependência total, e é isso mesmo, é o que a gente precisa ter de Deus. A melhor coisa, amigos, é depender dele. O Pai sabe o que é melhor para a nossa vida, e como bom filho a gente tem que confiar nele. Nada, amigo, que a gente faça traz criação do nada. Tudo a gente utiliza uma matéria, a gente pega uma... Já viu aquela frase, nada se cria, tudo se copia? Isso se aplica bem ao ser humano, não a Deus, porque ele é o originador de toda a criação. Então, queridos, confie no poder criador, confie no Senhor, porque tudo que ele faz é o melhor. A lição ainda fala uma coisa bem interessante, envolvendo aí o nosso verso da semana, que é João capítulo 15, do verso 1 ao 11, que a gente fala sobre a videira e os ramos, mas principalmente é falar de Jesus e de permanecer nele. E vem assim, ó: Jesus ensinava a mesma coisa ao dizer: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Isso está João 15, verso 4 e 5. E aí tem uma parte em destaque na lição dizendo assim, ó: para viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo como o ramo depende do tronco para crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida, não tem poder para resistir à tentação ou crescer em graça e santidade. Concordo 100% com isso, queridos. Fora de Cristo só tem morte. Você pega um galho, quebrou, jogou ele no chão, ele vai secar e morrer. Por mais bonito que ele fosse, florescido, fora do tronco ele cai e morre. Não há vida sem ele. Ah, mas eu não creio em Deus, eu vivo sem ele. Sim, queridos, mas ele te ama e ele sabe te atrair, e ele continuará em busca do pecador, até a porta da graça se fechar, e assim quando se fechar, quem está limpo se limpará mais ainda, e quem está sujo se sujará. O objetivo e desejo de Deus é que todos se salvem, mas alguns por escolha própria permanecerão na independência e morte. Alguns permanecerão na desobediência que levará à morte. A lição ainda traz o seguinte pensamento: ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último, e aquele que está em todos os momentos. Ele deve estar conosco não apenas no começo e no fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. É muito bom saber, irmãos, de um Deus que quer estar conosco durante todo o processo. Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai concluir. Ele é o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos ama, que se dedica, que deu tudo por nós e torce pela nossa vitória. Queridos, alegre o coração de Deus com a sua decisão. A decisão de ser fiel, a decisão de o amá-lo, a decisão de fazer aquilo que o agrada. Agora, claro que a lição traz umas perguntas também complexas. Olha, por exemplo, a lição fala: como o sábado protege contra o pecado pessoal, individual, bem como social e coletivo?
E aí, como é que a gente pode relacionar ao sábado como uma proteção? Queridos, em meio à correria da vida, a gente aumenta o estresse, os problemas, a gente começa a pensar em si mesmo. Ontem eu vi uma frase que o camarada disse assim: tem coisa mais importante que o dinheiro? Tem, com certeza. E o problema é que as pessoas estão se voltando tanto para si mesmo, que está esquecendo de quem está ao redor e daquilo que é certo. Então, querido, tenha princípios. E o sábado nos ensina a separar-nos e entender da nossa dependência de Deus. Outra pergunta importante: qual é a diferença entre lei e princípios? Opa, aqui é interessante, hein? Então, lei, amigos, ela pode mudar, ela pode trocar. A lei é estabelecida por um momento, a lei pode ser local, a lei pode ser só para uma região, como alguns tentam falar isso daí dos 10 mandamentos, que foi uma lei para os judeus. Então, queridos, a lei ela pode mudar de acordo com a situação, mas princípios são eternos, princípios são imutáveis. Então, meus queridos, a grande diferença entre princípio e lei, né? A lei, ela muda, ela é regional, ela é local, a lei, ela pode ser cerimonial, ela pode ser para um momento e depois mudar, mas o princípio não, ele é eterno. Então, Deus, ele estabeleceu vários princípios e nós cremos que os mandamentos de Deus, ali em Êxodo 20, os mandamentos são eternos. Você vê que quando chega nos discípulos, os discípulos não alteram os mandamentos. O próprio Senhor Jesus, quando veio, que alguns têm aí o mandamento esquecido, como a gente chama o sábado, alguns acabam esquecendo da importância do sábado. E eu achei interessante que Mateus 5,17, Jesus diz: eu não pense que vim mudar a lei e os profetas. Eu vim para cumprir, até que o céu e a terra se passem, nenhum tio pode ser tirado da lei. Então eu já vi aí tem um vídeo aí famoso de um pastor, César Cavalcante, conversando com um pastor adventista. Ele disse: me mostre um texto do Novo Testamento que manda guardar o sábado. Meus queridos, é só você observar que Jesus ele ia na sinagoga ao sábado, os discípulos iam, e também em nenhum momento Cristo invalidou a lei. Se ele não invalidou a lei, não é que ele mandou agora como novo mandamento. Opa, ele nunca alterou. É isso que você precisa entender. Como é que ele vai dar como novo mandamento uma coisa que ele não mudou? Então grave isso. O princípio é eterno e imutável. Então ele não alterou e assim era algo que já era feito. Então, mas Jesus comprou no sábado, Jesus fez isso e aquilo no sábado, Jesus fez ali cura no sábado. Queridos, lembre-se que Jesus disse: eu vim cumprir a lei. Jesus veio ensinar como era o jeito certo. Tem gente que até hoje guarda o sábado de maneira errada? Tem. Tem muita gente que se diz guardador do sábado e guarda errado? Tem. Então, por isso que a gente tem que olhar para Jesus. E ao olhar para Jesus, a gente vai aprender o jeito certo de ser fiel a Deus e guardar os seus mandamentos, tá certo? Então esse aí seria o princípio de lei e a diferença entre princípio e lei. Por que as criaturas tentam se tornar iguais ao Criador? Por rebeldia, por ouvir mais ao inimigo do que a Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso. Vamos ser fiel ao Senhor, seguir a sua palavra e deixar que ele fale ao nosso coração, tá certo? Vamos não cair aí nas artimanhas de Satanás, que foi assim que o primeiro casal caiu. Amigos, essas são as perguntas que a gente viu aí na lição, tá bom? E tem mais aí, claro, né? Teve esse dia, teve outras perguntas aí que vocês podem estar conversando, tá bom? Debatendo aí cada vez mais. E que Deus o abençoe. E amanhã aí estaremos com um devocional e a lição de adultos a mais ou menos ali 1 hora eu vou colocar. E no domingo a gente retorna o comentário aí da lição de jovens. Vamos orar então ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que está ouvindo, que o Senhor o abençoe e guie, dê a ele um bom dia de preparação em Tua presença, que Teu Santo Espírito permaneça conosco no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido, e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abração, queridos. Tchau, tchau.